você sabe o que é manguito rotador? E eu achei estranho, um quarto das pessoas não sabe o que é manguito rotador. Porque é um pessoal muito educado, né? Que está aqui no Instagram, todo mundo, pessoas muito diferenciadas, né? Em geral, o pessoal sabe tudo, se informa. Poxa, um quarto, 25% das pessoas não sabem nem o que é o manguito, né? Conta para nós aí, Macedão, o que é o manguito rotador. Conta para nós. André, o Manguito, o rotador, é o ator principal do ombro, né? É o que eu gosto É de falar. verdade. Alguns vídeos eu falo assim, em tempo de ator, coadjuvante. Então, o Manguito rotador é o ator principal. E a gente, às vezes, na parte do ombro, até na nossa prática, a gente acaba utilizando o Manguito como se fosse uma coisa, um músculo só. E o Manguito não é um conjunto de músculos do ombro, que são formados por quatro músculos principais, né? E aí ele forma toda a dinâmica de movimento desse ombro. Então, o manguito é a raiz do seu ombro, é o responsável por tudo. Então, ali que está a chave de tudo e está o problema de tudo, geralmente, né? Então, o problema de tudo, né? É verdade. E aí, assim, como é que começa a lesão? Explica para nós ali um pouco, né? Como é que começa a maior parte das lesões? Qual é o público que tem que se preocupar com isso? Como é que é isso aí? André, assim, o público a gente entende que a lesão de manguito ele acomete qualquer faixa etária, assim, tanto mulher quanto homem. Existe a preferencial, existe, na verdade, as pessoas mais predispostas, né, são aquelas mais que usam mais o braço, trabalham um pouco mais de maneira mais forçada, de posições inadequadas. Mas a lesão começa com a tendinite, com a famosa tendinite, né? Aquela inflamação do tendão, que eu gosto sempre de explicar para o meu público, na verdade, né, é bem assim. Eu gosto de usar a rede de uma maneira bem simples. Falar no Claro, linguajar menos mediquês possível, de uma maneira bem simples. Então, eu bacana. começo sempre do básico. Falar, Tô aprendendo contigo, aliás. Tô quem, aprendendo contigo falar aí, ó, deixar o mediquês de lado. Uma grande sou, lição. quem sou eu, rapaz, para te ensinar uma coisa? Mas, E enfim, aí? mas o tendão, a inflamação do tendão começa com a tendinite, que é a inflamação desse tendão. A pessoa, através do esforço inadequado, falta do fortalecimento, principalmente, a pessoa não fortalece aquela musculatura, não exercita, e ao longo da sua vida ela vai machucando esse tendão devagarinho. Então ele começa a inflamar, passa por uma tendinose, que é uma lesão um pouquinho mais avançada, onde, para o pessoal entender, começa a correr umas microfissuras no meio do seu tendão, e aí evolui para uma lesão parcial até uma lesão total, que seria o rompimento total desse tendão. E isso, Tá. obviamente, são anos, e às vezes, de agressão sem você se atentar para aquela dor, né? Então, Tá. o ideal é a gente já começar a tratar de maneira mais precoce possível. Muito bacana. E me explica o que é a bursite. A bursite, eu falo que é a atriz principal. Essa é a atriz principal. A bursite, assim, não sei se você chegou a ver, né, que você viu, no meu canal eu fiz um vídeo em Muito relação bom. explicando a anatomia do ombro. Então, eu Muito fiz um bom. formato um pouquinho Acompanhe lá. diferente. Eu fiz Muito um legal. formatinho um pouquinho diferente, pegando o slide, mostrando cada estrutura, e lá eu mostro a bursite. A bolsa, na verdade, né? Então, a bolsa nada mais é que uma bolsa de uma bolsinha de gel, para o pessoal entender, né? Que tem um líquido meio de gelatinoso dentro dela, e ela faz a proteção do seu tendão do impacto em estruturas ósseas ou até estruturas ligamentares. Então, uma estrutura mais rígida, né? Que vem agredir aquele tendão, você tem essa bolsa protegendo ela. E ela é responsável por essa proteção e, em alguns momentos, pela nutrição do tendão também. Então, ela é uma região bem específica, bem importante e também dá bastante dor, infelizmente, né? É verdade. E Então, ela no tem quadril também, né? propriedades de cicatrizar esse tendão, né, volta e meia. Por isso que ela é Sim. importante. Não dá, né? A gente tem consideração especial por essa estrutura também, né? É. E até O assim, pessoal, assim... Pode falar. só adendo nessa parte que você falou agora, que é assim, antigamente na cirurgia do homem a gente tirava muito a bursa, né? A gente limpava tudo para ficar aquela visão Queria muito chegar aí. bonita, tá? Limpar muito essa bursa. E como você mesmo citou, essa potência de cicatrização, de suprimento sanguíneo para o tendão, você tirar toda ela, automaticamente você vai diminuir um pouco da nutrição. Não é a maior parte, mas é uma parte significativa. Então hoje a gente tenta preservar um pouco mais essa bursa. Fica uma Bacana. cirurgia, entre aspas, mais suja, que a gente fala, né? E limpar ou sujar, uma cirurgia mais com a visão um pouquinho mais prejudicada, mas você consegue fazer de maneira plena sem precisar tirar tudo, né? Bacana. Bom, aí assim a gente recebeu uma série de perguntas e a gente vai botando, vai misturando aqui, nós vamos fazendo um bate-papo, né, Marcelo? Que nem a gente É, combinou, né? Então, sim. assim, já começaram me perguntando, é possível reforçar os músculos do ombro? Físio, pilates, yoga, natação, como é que é?
Isso aí é que eu falo, é importantíssimo, né? O exercício, eu canso de falar isso, ele é prevenção, ele é tratamento e prevenção. Então, é muito comum eu ver no consultório, você também certamente vê isso, quando a pessoa tem uma dor, ela sente assim, qual que é o seu pensamento lógico? Estou com dor, não vou mexer, não vou exercitar nem nada. E é exatamente ao contrário. É lógico que não vai forçar de maneira muito, muito brusca, muito pesada, mas o exercício ele é bem-vindo até para cicatrização, até para a parte de melhora da sua dor. Então, assim, a gente tem que exercitar. O Pilates é excelente, é algo muito mais técnico, é uma atividade que eu indico bastante, que é com fisioterapeuta geralmente, ou até educador físico, mas é algo muito mais próximo. A própria academia, de maneira concentrada, vão fazer. A fisioterapia é essencial na recuperação. E o Também yoga acho. também, o yoga que faz a parte da isometria, de posições, de alongamentos, é uma coisa muito importante nessa parte do fortalecimento. Eu já me declarei aqui um fã da fisioterapia e no ombro especialmente, né? O ombro, assim, é decisivo, né? A fisioterapia, então por isso que a gente tem, enfim, tantos amigos fisioterapeutas, porque a gente troca muito caso, muito paciente, né? E muitas vezes eles é que acompanham muito mais o caso do que nós e a gente sempre tem essa interlocução aí que é muito boa, né? Me Eu conta falo assim, assim, né? as lesões Eu, assim do manguito é mais comum no homem, é mais comum na mulher, como é a idade? Me conta aí. a lesão é mais comum no paciente mais idoso, né? Assim, vamos botar uma faixa etária média de acima de 50 anos. Mais comumente na mulher, o que eu vejo muito na prática clínica, isso, uma mulher muito mais acometida, mas o que a gente vê de fato, assim, que no seu dia a dia, são aquelas pessoas que não fortalecem e que sobrecarregam ao longo da vida. E aí existe dois tipos de lesões, as lesões que por trauma, né, por uma queda, uma pancada, um acidente, e a lesão que a gente fala de degenerativa, aquela que vem com o tempo, é a famosa lesão da idade, né? A lesão que Aham. vem devagarinho, judiando aos pouquinhos. E essa lesão, de fato, é lesão de idoso. Então, é uma lesão bem presente, bem comum. E aí, eu tenho certeza que a sua região aí tem um pessoalzinho que é bem Tem, predisposto a isso, né? é verdade. Olha quanta gente está entrando, tem vários amigos aqui, a gente não consegue citar todos, né? Mas já estamos com mais de 52 pessoas. Olha só, é impressionante. O Isso, evento com o doutor isso Macedo aqui é é. um troço fantástico, né? Então, assim, o que sintoma para saber se o manguito está lesionado? Como é que é? Assim, quando a gente fala da forma traumática, de uma queda e a brusco, um rompimento agudo, a brusco ali, a lesão vai ser principalmente dolorosa e com limitação de movimento, ou seja, o paciente não consegue levantar o braço, na grande maioria das vezes, naquela lesão aguda, que teve acidente e rompeu. Aquela que vem devagarinho, ela vai ser eminentemente a dor. A dor é o sintoma maior, dor que vem junto com o movimento, geralmente, aquela dor mais noturna, que começa a incomodar à noite, vem o dia mais tranquilo, começa a noite a ficar mais chato, no frio é muito ruim, mas é principalmente ligado ao movimento. A gente diferencia muito isso. E aí, assim, é importante se citar que às vezes o paciente mais idoso, ele mesmo com a lesão grande, ele consegue mobilizar o braço normalmente. Então, isso é uma coisa que a gente às vezes o paciente, mas como é que eu estou mexendo o braço e está rompido? E está Verdade. totalmente rompido, você tem que convencer que ele tem que operar. Então, É em alguns verdade. momentos, cara, é Quando é o difícil, né? caso, é. Quando é o Exatamente. caso. A gente vê isso, é que é um mecanismo adaptativo, né? E quase natural. O paciente de maior idade, aos 80 anos, a grande maioria das pessoas vai ter alguma lesão no manguito, né? Se vai ter Sempre. uma repercussão importante no dia a dia, em termos de dor, né? De função, bom, aí isso é outra coisa. É outra. Ou da outra Me, live isso aí. aí vai, isso aí, centenas, né? Me disseram assim, qual é o pior movimento para a ruptura do manguito? É verdade que sentado no banco da frente do carro, girar para pegar algo no banco de trás? Isso é sinal de lesão do manguito? Olha que bacana essa pergunta. Pergunta bacana. A lesão na manguita vai te incomodar principalmente acima de 90 graus, né? Então, só para ter uma visão na imagem aqui, se ele se levantou daqui para cima, você vai começar a sentir um sintoma maior. Então, a gente infere que a lesão do manguito, assim, ela é muito evidente nesse movimento. Agora, esse movimento para trás, de pegar alguma coisa atrás do banco, vai ser mais a rotação, você girar o seu braço, a gente pensa muito na lesão da cartilagem, lesão do lábaro também, aquela Claro. fibrocartilagem do ombro ali, que é o rotacional, né? Então, o manguito ele vai te dar muito, muito mais dor nessa elevação do braço, do que Aham, tanta rotação. claro. Também pode dar na rotação, claro, mas o movimento mais clássico é esse de levantar. E o meu amigo Emerson pergunta ali, por que os pacientes se queixam, né, de aumento da dor ao deitar? Ao deitar,
É. Aí você pode me falar, é deitar no período da noite ou deitar ao longo do dia? Porque a noite aí vai ser mais ligada ao período da noite do que tanto deitar. Mas é comum você sentir essa dor do movimento de deitar, que você tem uma movimentação da parte do ombro, de acomodação ali, isso pode mexer um pouquinho no manguito. Além de pegar um pouco da cervical também, que às vezes do jeito da forma que você deita incomoda um pouco e dá uma dor meio irradiada. Então, assim, eu gosto muito na minha prática diária, raramente eu avalio o ombro de maneira individual. Eu sempre vou na cervical, porque a cervical é assim, é a raiz de muitas dores. E a gente sabe, Claro. você sabe melhor que eu, muito mais que eu, que essa parte da coluna, assim, a coluna e ombro é ligado, a coluna lombar e o quadril é bem ligado, então são coisas que são quase É. praticamente a mesma coisa, né? Chega até, tem teóricos, né, que imaginam que a própria irritação, né, de raízes cervicais, né, C5, C6, é que podem dar o começo dessa lesão tendinosa, né? É uma coisa Sim. bem assim, não é certa, né? É uma hipótese, né? Mas é É, interessante pensar sobre isso, né? Que começa como uma neuropatia, né? Com uma inflamação do nervo, né? E vai dar um desequilíbrio, problema né? ali no desequilíbrio. É, eu acho que isso aí carece de comprovação ainda, né? Mas Uhum. é uma coisa interessante para pensar, né? Assim, aqui na Serra Gaúcha, você sabe, né? Tem muito agricultor e tem muita pessoa que trabalha com parreira, né? Sim. Eu já Bom, visitei outros lugares em que as parreiras são pequenininhas no chão, mas aqui as parreiras elas são que nem um caramanchão, assim, né? Vai uhum. embaixo o pessoal trabalha, né? Chama latada, né? Você vai lá e amarra, poda, colhe, né? Conforme a época do ano. Isso aí predispõe à lesão do manguito? Pô, isso com certeza. André, eu tive o prazer de eu e minha esposa, meu filho, ter o prazer Verdade. Jantamos de ter, juntos. de ter essa experiência de passear no Parreiral, no É tratorzinho. verdade. Então, a gente teve essa experiência, graças a Deus, de vento aí. Mas, assim, é exatamente o movimento que você precisa para se lesionar. Ou seja, olhar para cima, você vai cervical. Então, isso vai te dar uma dor irradiada e você vai manter o ombro levantado de maneira constante, fazendo um movimento de elevação. Então, são os movimentos assim que são aqueles, tudo que o seu ombro quer para doer, é isso que você está fazendo. Então, esses pacientes, essas pessoas que trabalham nesse parreiral, eles têm que, de fato, assim, se atentar. E geralmente são pessoas mais simples, no sentido de não entender que o exercício é importante e tal. Então, essas pessoas têm que ser bem orientadas que o exercício ele é muito importante para a sua prática de atividade trabalhista, né? E às vezes elas não consideram como é importante tratar a lesão, né? Ao invés de aumentá-la. E às vezes tem um Sim, compromisso, né, com a família, profissional, de ter que tocar aquele trabalho para frente, né? E a sim, sim. pessoa espera todo aquele período de compromisso acabar e aí só depois vai procurar. E às vezes não procura, né? Às vezes parou, calmou É, a dor, já não procura. E aquilo cronifica, né? E aquilo vai adiante. sim.